Então aqui o Lula tenta dar uma de diplomata, né, falsificado aqui, porque ele vai lá se meter para não acrescentar nada e não se comprometer com ninguém. Esse tipo de diplomacia, onde ele finge que ou ele é burro, não sabe que quem controla a Ucrânia são os americanos, ou ele se faz idiota. Talvez se... Então é que o Lula segue, né? Eu não vou abrir o vídeo, não precisa, tá? Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez se discuta a Crimeia, mas o que ele invadiu de novo tem que se repensar. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, não pode querer tudo. Esse presidente da Ucrânia não quer nada. O querer dele vem de Washington. A OTAN não vai poder se estabelecer na fronteira com a Rússia. Já se estabeleceu, declarou Lula na quinta-feira. Não disse nada. Tudo que ele disse já aconteceu, ou não tem relevância nenhuma, ou não importa. Aí o Zelensky aqui vem e fala isso. Não há razão nenhuma, não há nenhuma razão legal, política ou moral pela qual temos que ceder pelo menos 1 centímetro de terra ucraniana. Bom, isso é a guerra, tu não tem opção de ceder nada. Essa guerra foi criada pela Ucrânia, porque isso aqui segue a narrativa, tá? De que a Ucrânia é vítima da Rússia, e isso é mentira. Pelo menos 1 centímetro de terra ucraniana. A posição ucraniana permanece inalterada, que é a posição de Washington. Quaisquer esforços de mediação para restaurar a paz na Ucrânia devem basear-se no respeito pela soberania e na plena restauração da integridade territorial da Ucrânia, de acordo com os princípios do Estatuto da ONU, escreveu Nikolenko em seu perfil no Facebook. Que é uma palhaçada, porque falar em Estatuto de Soberania territoriais, o Brasil tomou um golpe de Estado e perdeu sua soberania. Tu não precisa tomar território para destruir a soberania dos outros. Onde é que estava a ONU quando a CIA estava dando golpe de Estado em todo mundo? Então isso aqui, a autoridade da ONU não vale nada. Na ocasião, Lula também criticou o apoio dos Estados Unidos e da Europa à Ucrânia. Não é apoio. Essa guerra é uma guerra americana. A Europa serve os Estados Unidos também. Na guerra com a Rússia, disse que antes de entrarem com financiamento e envio de materiais bélicos, deveriam ter existido na negociação diplomática. Do jeito que o Lula fala, dá a entender que esse é um conflito entre Ucrânia e Rússia, o que não é. Esse é um conflito entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos criou uma guerra com a Rússia que nem eles criaram com o Brasil quando depuseram o teu governo, imbecil. Quando depuseram a Dilma e tu. É o mesmo modus operandi, é a mesma narrativa, domínio total. Contra os nacionalismos. Esta é a narrativa verdadeira e não essa bosta aqui. Dá a entender que é uma guerra entre os dois e o Lula tá lá. Os Estados Unidos não está apoiando, os Estados Unidos criou toda essa situação. E manda na Europa. Os Estados Unidos mandam na Europa, a Europa provou-se. A OTAN e o euro provou-se ser uma zona de controle americana. É isso que isso é. É o contrário, as conspirações norte-americanas invertem a situação. Os americanos se fazem de vítima. Alex Jones, esses caras inverteram, porque são mentirosos, né? São operativos mentirosos. A função é o contrário. Quem manda na economia da Europa é os Estados Unidos. A tal ponto que eles forçaram os países da Europa, a principal economia industrial, a alemã, a comprar gás mais caro só para quebrar a Rússia. A guerra na Síria já havia sido isso. O objetivo na guerra da Síria era cortar a economia russa. Por isso que o Putin se meteu lá. Eles queriam passar um gasoduto que ia vir daquela região e cortar o abastecimento de gás da Rússia. Isso é guerra. Quem está conduzindo uma guerra é os Estados Unidos. Essa conversa está começando agora, que não está, na verdade. Deveria ter sido realizada há 1 ano, disse. E se a Ucrânia for devastada, eles ainda vão dizer que venceram ainda. Desde que assumiu o executivo, Lula tem se esquivado de eventuais condenações à Rússia pela guerra na Ucrânia. Com razão, porque a Rússia não criou essa situação. E tem tentado se colocar no cenário internacional como um possível interlocutor para a conversa entre os dois países. O que vai dar errado. Isso é a típica neutralidade ridícula brasileira. A invasão do território, porque o inimigo é os Estados Unidos, internacionalmente. A invasão do território ucraniano pelos russos completou 1 ano. Tá?
O presidente brasileiro reiterou a disposição de participar de qualquer esforço para reunir um grupo de nações. O que nós ganhamos com essa paz aí? Foda-se esses caras. Que se matem tudo. Porque isso é falso, esse diálogo é falso. Tem que atacar os Estados Unidos pelo golpe no Brasil. Se o Lula fosse um chefe de Estado responsável e patriótico, ele aproveitaria essa situação e atacaria os Estados Unidos pelo golpe que eles deram, já se livraria desses vagabundos da Lava Jato. Que o PT egoisticamente trata da Lava Jato como se fosse uma persecução da Lava Jato com relação a eles. Não, a Lava Jato é uma operação de guerra dos Estados Unidos, Washington. Deveria expor isso para o povo americano, explicar o que o governo deles está fazendo com nós aqui. E a função é destruir a independência industrial brasileira, o complexo aeroespacial, que eles já destruíram, e eles vão ficar aí para destruir mais. Se não destruir eles, eles vão destruir o resto. Tá? É isso que o Lula deveria entender e fazer contra. No início do mês, o Lula conversou por telefone com o presidente da Ucrânia. Por que conversar com esse cara? Na época, o Planalto divulgou um comunicado informando que Zelensky convidou Lula para uma visita a Kiev. Eu não iria. Eu chamaria ele de nazista e mandaria ele tomar no cu. É isso que o Lula deveria fazer. Capital da Ucrânia, que o brasileiro manifestou disposição em atender ao convite, mas disse que um acordo de paz com a Rússia facilitará os encontros. O chefe do executivo condenou a invasão russa no fim de janeiro. O que significa isso? Isso aí é o chamado virtue signaling. Não significa nada, eu condeno isso, eu sou a favor disso. A esquerda adora isso aí. Postulação. Não significa nada, não causa nada em lugar nenhum. Eu sou contra a fome. O que isso significa? Nada. Em entrevista a jornalistas depois de encontrar o chanceler alemão Olaf Scholz, que é o do bosta que obedece Washington. Lula se negou a fornecer munição à Ucrânia. Se negou porque vai se queimar com a Rússia. Né? O Brasil não quer ter qualquer participação no conflito, mesmo indireta. Já está se metendo aí. Disse à época. O petista busca manter condições de conversar com os dois lados. Pra que não? Só tem um lado, é a Rússia. Só tem o outro lado, é os Estados Unidos, seu merda. E não comprometer relações diplomáticas e comerciais do Brasil com países como a própria Rússia, China e Estados Unidos. Os Estados Unidos é nosso inimigo. Aliás, tu podia perguntar para esses chineses para eles nos devolver a hidrelétrica que eles compraram por R$3 quando houve o golpe, porque eles tiraram vantagem do golpe aqui. Compraram nossa hidrelétrica, vão nos vender combustível elétrico para os carros que vão vir aí. Elétrico, inflacionado. Não é coincidência que eles privatizaram as nossas hidrelétricas, que nós financiamos com imposto. Cadê meu ressarcimento, Lula? Devolve o dinheiro para a população. Nós financiamos as hidrelétricas, depois privatizaram as hidrelétricas, porque eles vão vender combustível elétrico para os carros elétricos que vão vir. Aí a Petrobras não será recobrada. Retomada por quê? Porque combustível fóssil é coisa do demônio. E aí eles vão passar o pano em cima do golpe da parte da destruição do combustível. Tá? Os Estados Unidos não vão parar de usar gasolina. Estão usando isso para te vender, para te aprisionar na tecnologia do carro elétrico, para controlar a energia. Então, aí eles vão dizer que é feio. O Lula vai aceitar, porque a esquerda aceita tudo que é a favor do ambiente. E aí nós vamos continuar pobre pagando por... Aí tu vai andar de Renault Kwid elétrico. Já é uma bosta com gasolina, imagina elétrico. Vai vir menor. Vão diminuir mais, porque cada vez os carros estão menor, né? Vai vir menor. Ah, mas não se preocupa que tem um tablet no painel de controle. Eu não sei por que os carros têm que ter tablet agora. Tem um tablet. Agora nem vai ser 1.0, vai ser 0,9 daqui a pouco. Eles conseguiram convencer as pessoas que quanto menos potente, melhor o carro. E não dura nada. Se tu anda na rua, tu só ouve uma bateção de plástico. Esses carros novos estão tudo batendo plástico. Eu não cultuo uma coisa só porque é velha, não é só porque é antigo que é melhor. Mas tem de haver um meio termo. Esses carros novos são tudo umas porcaria, cara. Não vale o preço que se cobra. Quem quiser colaborar com o canal, faça a doação via Pix, doe quando você quiser. Não precisa entrar em site nem fazer cadastro nenhum. Assinaturas no Apoia-se a partir de 10. Verifique lá os tipos de recompensa. E assinaturas no Catarse a partir de 5. Que Deus abençoe a todos, Deus proteja a todos.